Vai lá. Já mudámos de opinião em relação a alguém ou a alguma coisa. Plutão era planeta, Plutão deixou de ser planeta Já me deram e um agora spoiler Plutão a é um isto. planeta anão. Leite Já de vemos vaca Dani fez assim. bem ao meu crescimento, mas ao dos meus filhos já vai fazer mal. Em março do ano passado, a DGS disse para não usar máscara, mas um ano depois está a ponderar usar duas. Os médicos já aconselharam fumar, mas hoje em dia o tabaco faz cancro. Os da Weasel acabaram, mas afinal vão voltar. O Nuno Markle saiu do Facebook, voltou ao Facebook, voltou a sair, voltou a voltar e entretanto já voltou e saiu mais vezes do que o próprio Zuckerberg foi ao Facebook. O coentrão em Portugal só jogava no Benfica, mas acabou no Sporting. O Ante era vegetariano, mas comeu entrecosto. A Igreja Católica opunha-se à contracepção, mas hoje em dia o Papa Francisco diz que até Deus e a Virgem Maria deviam ter usado camisinha. Eu próprio Meu entrei Deus. em medicina, mas um ano depois desisti de medicina. Todas as pessoas já mudaram de opinião, só que isso não é bem visto. É por isso que acontece pouco. Uma pessoa que muda de opinião corre o risco de ser chamada incoerente e ser exposta num tweet com os prints das suas opiniões contrárias. Porquê é que isto acontece? Coisas chatas com É pá, ó Jeirinhas, pá. Mas porquê que eu tirei aquela porcaria malfadada lá do walk? coisas chatas com É que agora está-me sempre a acontecer, Vamos meu. andar um bocadinho para trás. A grande chato. vantagem do ser humano sobre todas as outras espécies é a sua capacidade de cooperar. Sem cooperar, era impossível construir arranha-céus, confinar cidades com milhões de habitantes, ou o mercado de ações rebentar por causa de um grupo de utilizadores do Reddit a fazer especulação em casa enquanto comiam cheetos de pijama. Só que, para um indivíduo, fazer o que lhe apetece Eu é já sei sempre que ele mais menciona apetecível. aqui, Gamar mas não uma sei o que é bomba que é. Nestle, furar a fila das vacinas, mudar o IP do computador para ver a Netflix americana. A razão desenvolveu-se exatamente para contrariar isto, para nos ajudar a castrar o eu em prol do nós. É por isso que alguns hábitos que parecem absurdos do ponto de vista individual podem ser inteligentes de um ponto de vista social. Ficar em casa fechado 2 meses a fazer pão e a ver lives é, do ponto de vista individual, estúpido, mas fazemos-lo para o bem comum. A filosofia justifica esta vontade de fazer o que nos apetece com o confirmation bias. Ver Não lives encontrei nenhuma é tradução bom. para português, Vejam portanto lives. vamos lhe chamar Fernanda. Fernanda é a tendência que as pessoas têm para aceitar informação que confirma as suas convicções e rejeitar aquela que contradiz o que elas acham. True. Quando Isto fazemos é uma verídico. pesquisa no Google sobre papagaios, vamos mesmo ler todos os links sobre papagaios ou só carregamos naquele que confirma exatamente aquilo que nós já sabemos sobre papagaios? Às vezes até procuramos keywords que justifiquem a nossa própria convicção. Yeah. Jeirinhas, melhor humorista. Olha aqui um tweet do Naco na Pedra. Se ele diz, eu sou o melhor humorista. Está no Google. Uma tentação para convencer alguém é apresentar fontes. Mas mesmo aí, quando confrontadas com factos, as pessoas tendem a olhar só para os factos que lhes interessam. Há milhares de artigos a dizer que o homem chegou à Lua. Mas o negacionista vai-se agarrar àquele artigo que diz que é que tudo não. um embuste. Yeah, porque a exato. Lua não tem erosão e, portanto, a bandeira norte-americana não podia esvoaçar. Aquilo foi montado em estúdio, com um gajo a apontar à bandeira um secador da Roventa. Por isso é que há um gap entre aquilo que a ciência nos diz e aquilo que nós dizemos a nós próprios, que leva à persistência de convicções erradas, como a de que as vacinas são perigosas. Não importa quantos estudos científicos concluam que as vacinas são seguras, que continuam a aparecer pessoas que, por causa de uma vacina, acham que lhes vai nascer um pénis de cavalo na testa. Coitado do cabeça de picha, que acha que depois de tomar uma vacina vai ser usado como alvo no lançamento de argolas em feiras medievais. Isto é o equilíbrio deste vídeo. Temos informação, mas depois temos também pichas de cavalo. Cavalo, Bom, antes de exato. continuar, para aprofundar aqui um bocadinho a narrativa negacionista, impõe-se o nosso momento musical. Lá vamos nós. Este não tem autotune, pois não, ó Guilherme. Não preciso chamar o Telmo. O azul do céu com rastro de aviões que lançam aerossóis feitos para nos envenenar. Um lugar ideal, este planeta Terra, pano e achatado, como uma tábua de mar. Eu não acredito que o Covid é um vírus mortífero. Está bom. É uma gripe com ligeiro mal-estar. Está muito bom, meu. Eu não acredito O senhor, que o o mítico, vírus sou eu que transmito. Ganda André. Organizar um festival num lar. Está velho. Então as pessoas envelhecem, puto. O que é que tu queres? Não achavas que estivesse mais novo o homem, não? Jesus tinha mulher, Maria Madalena. Relatos da história, São Mateus viu-os a pinar. O homem não foi à lua, é tudo. Foi, mano. Os Jeirinhas que não sei como que era cena. Filmado num estúdio da Pixar. Eu não acredito no governo e no seu veredicto. Marquei mesa no Lava
Boa escrita, pá. Não sei quem é que escreveu isto, mas muito bom. Uma experiência feita na Universidade de Stanford sobre a pena de morte ajuda-nos a perceber isto. Os estudantes foram divididos em 2 grupos com opiniões contrárias. Metade era a favor, outra metade era contra a pena de morte. Foram apresentados 2 estudos a cada um dos grupos. Um com dados a favor, outro com dados contra a pena de morte. Parte gira. Os 2 estudos eram peta. Foram inventados e Uau. apresentavam exatamente as mesmas estatísticas. Mais gira ainda. Depois de Reages a ver IDOS de viewers? Claro, mano. consultar Claro os que sim. estudos, os alunos que eram a favor da pena de morte classificaram o estudo pró-pena de morte como altamente credível e o outro como pouco convincente. Os que eram contra fizeram exatamente o inverso. Só que os Claro. estudos eram iguais. No final, ambos os grupos tinham reforçado ainda mais as suas convicções. E isto eram alunos de uma das mais prestigiadas universidades de todo o mundo. Yeah. Não era uma turma da pré do Externato Girassol. Onde é que eu quero chegar com isto? Nós adoramos ter razão. Nós adoramos ter razão. Qual é que é o tom? É mais este, não é? Nós adoramos ter razão. É um bocado isso. Como é uma afirmação, não poderemos ter razão. Tipo assim, tipo, Como tu, não é? Que adoras ter razão na minha gestão de carreira. Imaginem um rato Não. que gosta tanto de ter razão como nós. Esse rato, com a convicção de que não existem gatos por perto, mesmo que o tentem convencer do contrário, vai continuar na sua e um dia há de ser o pitel desse gato. Então porque é que algo tão problemático continua connosco e não foi eliminado pela seleção natural? Deve ter aqui alguma função adaptativa. Tem a ver com a nossa hipersociabilidade, o que faz com que mesmo em confinamento se invente uma app para as pessoas falarem umas com as outras sobre nada. A nossa razão está desenhada para, no meio de tantas interações, convencer os outros do nosso ponto de vista. O problema é que, de tanto querer ter razão, começamos a acreditar em mentiras. Como Yeah. quando, nessa mesma app, Isso houve é quem verdade. acreditasse que Iva Domingos estava mesmo a discutir alterações climáticas com o Brad Pitt e não com o perfil falso do menino búlgaro. Se pensarmos no cérebro humano ao longo da história, basicamente o ambiente mudou demasiado rápido para a seleção natural acompanhar. Há milhares de anos atrás, havia pouca vantagem para um caçador-recoletor em raciocinar claramente. Clubhouse. Era muito mais vantajoso para ele ganhar argumentos. Eu não vou caçar mamutes se tu ficas na caverna a cortar as unhas com uma concha bivalve. O problema é que o tempo passou demasiado rápido e a única discussão sobre caça hoje em dia é para ver quem é que vai matar uma barata lá em casa com o chinelo. Ficámos com este cérebro que privilegia ter razão e não autoquestionar para lidar com discussões no Twitter, fake news e perfis do Tinder chamados Zé Carlos com uma foto do Albano Jerónimo. O nosso cérebro está desatualizado. É um velhinho a tentar fazer um stream na Twitch. Antes fosse ao contrário. Antes fosse o Chi de boina e calças bombazine a jogar dominó no Jardim da Estrela. Não estou a fazer nada. Hei de lá chegar, ó, Guilherme. Então era giro, era pô-lo agora a fazer react, a ele a fazer um react. Estou cá. Claro que. Sabes que Mano. toda a gente acha que a voz da Vibe House é o Hugo Estrada, mas é o G. Exato. É o G, é. Este gajo, puto, a sério. Mas é que, imaginem, isto não foi combinado, ok? Já sabia que ia fazer. Obviamente, porque as pessoas dizem, mano, para já eu já vejo os vídeos dos Geirinhas todos. E depois, quando me dizem, olha, foste mencionado no vídeo dos Geirinhas, eu ainda fico com a pulgar atrás da orelha. Portanto, isto foi um bait que as pessoas me fizeram. Isto foi mau. Porque as pessoas mandaram mensagem dizendo, apareces no vídeo dos Geirinhas. Eu assim, o quê? Mas não vi, porque eu não gosto de ver, né? Eu gosto de ver enquanto estou aqui. Então fiquei para ver, estive à espera para ver, e agora fui baitado nesta react. Agora, caí exatamente naquilo que eles queriam que eu fizesse, que era fazer uma react da react. Da react. Não, mas gosto da ideia do Chi velho no Jardim da Estrela. Significa que vivi. Pelo menos isso estava bom. Ao Festival da Tamini, o G é o Hugo Estrada. Eia, puto, Já não. os viram os dois na mesma sala. É pá, Resumindo, Guilherme, o o que muitos quê? autores defendem é que a razão não foi feita para ser usada individualmente. Que é isto, para chegarmos mano? assim a grandes raciocínios. Inventar a teoria da relatividade é um bónus. Isto que é a o razão pior realmente insulto faz que já me é fizeram. ajudar-nos a justificar as nossas ações e as nossas convicções aos outros. A grande função da razão não é descobrir o valor do pi. É ajudar-nos a inventar uma Credo, desculpa puto. para não ir aos anos de uma tia. Ainda há a questão biológica. Quando uma pessoa vê informação que suporta as suas convicções, experiencia um genuíno prazer, provocado por um pico de dopamina. Sexo Obrigado, é bom, Johnny. mas já Thank you, espera- man. Obrigadíssimo. Esperava mais de ti. Desculpem, amigos. O Chi Estrada, pronto. Agora vai ficar o mime. Porquê é que eu caio nestas merdas, pá? Sou eu, desculpem, amigos. A voz da Vibe sou eu. Aliás, eu consigo fazê-la neste momento. Johnny, obrigado. Querem ver? Esta é a Vibe. Experimentaram passar a noite Já com chega. alguém que concorda com tudo o que vocês dizem sobre a eutanásia? O verdadeiro orgasmo é um retweet de alguém que respeitamos. Experiência própria. Como é que isto se resolve? Uma Quem foi? hipótese é a chamada Illusion of Explanatory Depth.
para a qual também não tenho tradução literal, e portanto vamos lhe chamar Camila. Segundo Camila, as pessoas acham que sabem mais do que na realidade sabem. Isto aplica-se à pena de morte, às vacinas ou a uma retrete. Toda a gente sabe o que é uma retrete. Uma taça de cerâmica com água onde se descarrega o intestino grosso. Mas como é que a retrete realmente funciona? Isso já é mais difícil. Quando forçamos alguém a dar uma explicação, essa pessoa tem de realmente perceber aquilo e confrontar o facto de poder não entender nada sobre o assunto. Em vez de perguntar porquê é que és a favor da pena de morte, é mais eficaz pedir à pessoa para explicar o que é a pena de morte. Isto não reduz a sua noção do que ela sabe, mas pelo menos diminui a sua arrogância. Pedir às pessoas para explicar despolariza o grupo. Depois de confrontadas com a explicação, as próprias pessoas apercebem-se que vivem na ilusão de que acham que sabem mais do que na realidade sabem. A fonte desta ilusão vem de onde? Vem de que a maior parte das pessoas confundem aquilo que sabem com o que os outros sabem. O Pedro Mexia sabe mais de história do que eu. Se ele me disser que a culpa do Holocausto não é do Hitler, mas do João Catarré, com a noção de que ele sabe mais história do que eu, mesmo sendo incorreto, eu vou confiar nisso e vou replicar o que ele sabe num jantar de amigos. Para dizer que os judeus foram assassinados em massa pelo dono do Bar dos Rebeldes. Isto acontece muito quando replicamos ideias de familiares. Porquê é que eu sou do Sporting? Porque o meu avô era do Sporting. Eu nasci num ambiente onde o Sporting é o melhor clube do mundo, mesmo com laterais como Schelotto e Leandro Grimi. Isto é altamente questionável, mas eu nunca questionei. A grande pergunta é esta: como é que se convence alguém a mudar de opinião? Quem é melhor para nos explicar isto do que o nosso especialista em assuntos? Eu. Achava que era eu. Trocar por miúdo. Pois, exato. Vai, Minigui. Faz sentido. Olá, na minha idade é X-estrada. fácil mudar de opinião. Os putos não têm ideias fixas. Um dia gostam de uma coisa, no outro dia outra. A única opinião fixa que temos É que brócolis é mau. é que brócolis é bom. É pá, mano, a sério, for fuck's sake, mano, o que é Quanto isto? mais anos passam, mais difícil fica mudar de opinião. Os adultos com as opiniões parecem os meus amigos a brincar ao jogo da corda. De Pronto. um lado puxam uns, do outro puxam outros. E ninguém quer ceder. Em vez disso, vão chamando mais gente para o seu lado para tentar ganhar ao outro. A solução não é puxar a corda até ela arrebentar e alguém abrir o joelho. Em vez de puxar cada um para o seu lado, o truque é saltar à Tu corda não tem mais nada juntos. para fazer, mano. Bom, vão andando. Tem tipo estes tudo no meio. Como é que se convence alguém a mudar de Desculpem, opinião? é que entretanto Então, extraem do vídeo dos Geirinhas por causa da porra desses gajos do chat, meu. Do outro puxam outros. É que brócolis é mau. É que brócolis é bom. Quantos mais anos passam, Não. mais difícil fica mudar de opinião. Os adultos com as opiniões parecem os meus amigos a brincar ao jogo da corda. De um lado puxam uns, do outro puxam outros. E ninguém quer ceder. Em vez disso, vão chamando mais gente para o seu lado para tentar ganhar ao outro. A solução não é puxar a corda até ela arrebentar e alguém abrir o joelho. Em vez de puxar cada um para o seu lado, o truque é saltar à corda juntos. Bom, vão andando. Tem tipo estes tudo no meio. Como é que se convence alguém a mudar de opinião, então? Depende. Este puto É é fácil convencer espetacular. alguém quando partilhamos com essa pessoa a mesma crença. O problema é quando isso não acontece. É mais fácil um ateu convencer de que Deus não existe, um agnóstico, do que o Papa Francisco. Porque a convicção do ateu, Deus não existe, está mais próxima da convicção do agnóstico, não sei se Deus existe, do que da convicção do Papa Francisco, que acha não só que Deus existe, como que encarnou em Jesus, que transformou água em garrafas de papa-figos. Quando a ciência inventa uma nova teoria, porquê é que a aceitamos? Porque essa nova teoria é baseada em teoremas e axiomas que já são aceitos pelas pessoas. Quando recentemente um robô da NASA aterrou em Marte, nós aceitámos que isso era verdade porque já havia evidência científica de que Marte existia. Se a NASA tivesse aterrado no planeta Naboo do Star Wars, ninguém acreditaria. Porque não há nenhuma teoria Eu de fundamento acredito. que o Sistema Solar tem um planeta onde há Chamado senhores Naboo. de saia a lutar com espadas às cores. Mais difícil Não, é quando e- queremos e convencer Jar Jar alguém Binks. que não partilha a mesma crença connosco. Aí a tentação é impor os nossos argumentos. Mas isso é pouco eficaz. É como quando passamos de carro num túnel e a rádio faz interferência. Dar duas folhas no rádio do carro ajuda pouco. Temos de ajustar a uma nova frequência. Mostrar um vídeo com uma dúzia de galinhas presas numa gaiola ao dono do frango da guia não vai fazer com que ele feche os restaurantes. Porque para ele é mais importante a manutenção do negócio do que os direitos das galinhas. Tem de se ajustar a frequência. Se o que ele valoriza é o lucro da empresa, talvez Mostra-me. seja mais eficaz justificar que uma empresa que vende panados de bambu seja mais sustentável no futuro. O primeiro passo para mudar as convicções de alguém é aceitar as suas convicções. Depois disso é tentar convencê-la que as convicções dela suportam o nosso ponto de vista. No fundo é adaptar as convicções da pessoa a uma conclusão melhor. Importa também perceber que quando há um desacordo, não significa que nós estamos certos
e o outro errado. Significa que acreditamos em coisas diferentes. A maior parte das pessoas que se inscrevem em grupos neonazis fazem-no pela mesma razão que outras pessoas se inscrevem em grupos de leitura, em grupos de motar, em grupos para aprender a tocar acordeão, pela vontade de pertencer a algo. São pessoas que encontram ali uma comunidade que os acolheu. É Como é que verdade. convencemos alguém que toca acordeão a experimentar o piano? Queimando o acordeão? Se calhar é mais fácil começar por levá-lo a ver um recital de piano na Gulbenkian. Tentar compreender o que leva as pessoas a defender o que defendem com alguma empatia, em vez de insultá-las em caps lock no Twitter, pode ser o primeiro passo. E se alguém discorda de mim, vá para... Basicamente, nós vivemos numa câmara de eco. Seguimos pessoas que pensam o mesmo que nós e cujas opiniões são um eco da nossa própria opinião. Quanto mais vezes ouvimos uma mensagem, mais ela se torna também nossa. Se o meu feed é só negacionistas da Covid, é mais provável eu valorizar menos a opinião de um epidemiologista do que do chalupa do dono do lapo. Portanto, numa frase, que eu até gostava de ver emoldurada por cima de uma seara em tons sépia, o primeiro passo para mudar a opinião de alguém é não ter a certeza da nossa. Podem apoiar o meu trabalho no Patreon, têm acesso a conteúdos exclusivos todas as semanas. Não tenho mais nada para vos dizer. É para o Guilherme, outra vez, meu. Tens que acabar isto de outra forma. O que é que és desta vez? É o descido. Queres um malabarista num Muito monociclo? Queres? Ele vem. Agora. Já agora. Vai uma, vai duas, vai três. Oh, mano, o que... Estás satisfeito? Isto também qualquer um faz, não é? Isto é uma coisa que... Não sei. Ah, é para... Não, se calhar... Se calhar fechamos já. Se calhar fechamos já. Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Isto é muito, muito bom, pá. Este conteúdo do Guilherme é muito fixe, man. Estes gajos deste grupo estão-se todos a safar muito bem. A malta dos Boomerang, meu. Pá, e este conteúdo do Guilherme é super importante, meu. É quase serviço público, honestamente, man. Ainda bem a malta... Ainda bem que a malta consome isto e gosta, pá. Que isto é muito bom. É bom para ver se a malta abre os olhos.